finalmente cheguei em Jesus de Nazaré, que talvez seja o principal personagem bíblico. E vamos lá, né? Serão muitos vídeos sobre esse personagem. E eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre história de todos os personagens bíblicos de forma bem resumida. E eu já consegui concluir todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, F, G, H, I. E eu estou na letra J atualmente. Então vamos lá, Jesus de Nazaré. Mesma garrafa de leite, que era o que tinha agora há pouco aqui. Jesus de Nazaré, dentro do que este livro se propõe a tratar, nada pode ser acrescentado à história de Jesus, o homem de Nazaré, já que já não tenha sido dito inúmeras vezes. Por isso, nosso principal enfoque aqui será refletir sobre alguns aspectos específicos de sua vida terrena, especialmente alguns dos menos conhecidos. Os cristãos acreditam que Jesus é o Filho de Deus que tomou sobre si toda a humanidade, incluindo o nascimento, o sofrimento e a morte para libertar a raça humana do pecado e vencer a morte. Os cristãos deram-lhe o cognome Cristo, o Ungido ou o Messias, convencidos de que ele é o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Não se trata simplesmente de um epíteto, é um nome real usado do modo antigo, assim como o cognome César era considerado uma parte integral do nome do líder romano. Portanto, é comum referir-se a ele como Jesus, Jesus Cristo ou simplesmente Cristo. Temos duas notas de rodapé que ao final do vídeo eu trarei aqui. Quase tudo o que sabemos sobre Jesus vem dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. As cartas de Paulo, que se concentram mais na teologia e no efeito da vida, da morte e da ressurreição de Jesus sobre a fé humana e a salvação, elucidam pouca coisa a respeito dele como pessoa. Então a biografia mesmo de Jesus está contida em Mateus, Marcos e João, em Lucas e João, né? Há também inúmeras tradições não bíblicas, sendo que a maioria delas não é confiável. Algumas são tão fantasiosas que chegam a ser ridículas. Mais uma nota de rodapé aqui que depois eu digo. Os evangelhos não foram escritos como histórias ou biografias, mas simplesmente para contar aos leitores o suficiente sobre Jesus e seus ensinos e feitos a ponto de lhes fazer sentido e inspirá-los a avançar na fé. O verdadeiro nome de Jesus era Yeshua Bar Yosef, ou seja, Jesus, filho de José. O nome Yeshua era comum naqueles dias e normalmente é traduzido por Josué, simplesmente. Quando foi transliterado para o grego, que não tem o som sh, esse sh, e sequer um sufixo de caso, ele passou a se chamar Iesus. Transliterado para o latim, passou a ser Iesus, que é traduzido por Jesus. Bom, então paro por aqui e no próximo eu continuo. Vamos só observar as duas notas de rodapé que dizem o seguinte: na teologia cristã, essa doutrina da encarnação, ou seja, vencer a morte, né, significa que o próprio Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, tomou sobre si a natureza humana, além da natureza divina. É muito diferente do conceito helênico de um Deus gerando um filho por meio de uma mulher humana. Não cabe aqui nos aprofundarmos na teologia da encarnação, mas é importante que o leitor conheça a diferença entre o conceito cristão de Cristo e o conceito helênico do herói semideus como Hércules. Segunda nota de rodapé sobre Cristo. A partícula expletiva que ouvimos com frequência, Jesus, Cristo, deriva do tratamento dado a Jesus Cristo como um nome real, inserindo-se depois a inicial e o segundo nome. Isso provém da ignorância com relação ao monograma comum de Jesus e IHC, muitas vezes escrito como JHC. Embora pareçam romanas, essas letras são, na verdade, as formas gregas antigas e do iota, eta, sigma, e IES, as 3 primeiras letras de Jesus no grego. Esse monograma grego também é escrito como IHS, que muitas vezes é erroneamente interpretado como and the Holy Spirit, no Espírito Santo em inglês. Essa é a segunda nota de rodapé. A terceira e última nota de rodapé hoje sobre o quê? Cadê a nota para eu ver? Para eu retomar, né? Terceira nota de rodapé sobre histórias fantasiosas ridículas. Por exemplo, o Evangelho da Infância de São Tomás fala como o menino Jesus, tendo sido ridicularizado por um de seus amiguinhos, usou seus poderes para fazê-lo cair de um telhado e morrer. Quando os vizinhos indignados procuraram José para se queixar, Jesus ressuscitou o menino. Em outra história, o pequeno Jesus, do barro, fez alguns pássaros e lhes deu vida, né? Quando José o repreendeu por causa disso, ele os matou, depois os ressuscitou e deixou que fossem embora voando. Realmente é estranho, né? Bom, então é isso. Próximo vídeo, número 4 da semana e segundo da história de Jesus. Valeu!